Em um mundo onde tudo é classificado e todos estão tentando ser o número 1, a história começa na Ilha da Academia, onde o herói transferido, Shinohara, se apresenta à escola como o mais novo aluno 7 estrelas. Enquanto se apresenta, ele arrogante afirma que é melhor do que todos, desafiando os outros alunos a enfrentá-lo. No entanto, isso é revelado como uma mentira e imediatamente após seu discurso, ele começa a entrar em pânico, se perguntando o que fazer a seguir. O herói verifica o celular e percebe que agora todos o veem como um perdedor, o que o faz se sentir sobrecarregado. Descobrimos que as classificações dos alunos são determinadas pelo número de estrelas que eles coletam, e a maneira mais eficiente de adquirir estrelas é jogando jogos contra outros alunos. Então as autoridades recomendam esse método para alcançar a cobiçada classificação de 7 estrelas. Herodo revela que nem mesmo deseja se tornar um aluno de 7 estrelas, então ele se pergunta por que isso está acontecendo com ele. Algumas horas antes, Herodo se perdeu enquanto procurava a academia e uma bela garota chamada Sarsaka o viu. Ele a chamou pedindo direções, e ela lhe disse que ele estava no distrito errado, verificando a localização de sua academia em seu celular. Sarsa diz a ele para não ser tão formal, já que ambos estão no segundo ano, revelando que seu dispositivo exibe informações de sua academia para aqueles com uma classificação mais alta. Hiroyo diz que pulou o tutorial, então Sarsa lhe dá uma introdução, explicando que há falta em seu próprio aplicativo de mídia social chamado Stock, que ele pode usar para se comunicar com os outros alunos. Ela o ensina a enviar um pedido de jogo e o leva para o distrito correto, mas percebe que é hora de voltar para sua academia e se despede dele. No entanto, enquanto ela se afasta, o aspersor de repente joga água nela, o que a deixa chateada e a faz suspeitar que Herodo planejou isso, acusando-o de tê-la enganado. Herodo tenta negar, mas Sarsa o interrompe, dizendo que ele está tentando se aproveitar dela. Ela o desafia para um jogo, que ele aceita, dizendo a ela para ouvi-lo quando terminar. Sarsa pede a ele que envie um pedido de jogo, já que o pedido deve vir do jogador com classificação mais baixa, e ele cumpre. No entanto, ele não consegue definir os detalhes do jogo, e Sarsa explica que o jogador com classificação mais baixa escolhe o jogo para que não estejam em desvantagem. Herodo envia um pedido em branco, então ele deve pensar que pode derrotá-la em qualquer coisa, mas não é o caso, já que Herodo nem mesmo sabe como usar o dispositivo. Por causa disso, Sarsa escolhe o jogo e opta por um desafio de olhar fixo por turnos, onde o jogador que reagir de alguma forma perde. Sarsa explica que, durante cada turno, um jogador pode fazer uma expressão na tentativa de fazer o oponente reagir. Hiroyo está pronto para começar imediatamente, o que surpreende Sarsa, pois ele nem mesmo definiu uma habilidade. Ela explica que as habilidades podem influenciar muito o jogo, então ela acha que Herodo não a está levando a sério. Herodo tem 1 minuto para fazer Sarsa reagir, mas Sarsa usa sua habilidade de manipulação do tempo para reduzir para 10 segundos, o que o surpreende, e seu turno acaba antes que ele possa fazer qualquer coisa. Sarsa usa outra habilidade, criando uma espada de feixe que ela usa para atacá-lo, tentando fazê-lo mostrar seu cansaço, e vemos outros alunos começarem a assistir ao jogo. Sarsa fica feliz porque suas roupas estão secando, mas o aspersor joga água nela novamente, fazendo sua espada desaparecer e suas roupas ficarem molhadas novamente. Sarsa revela que estava prestes a ter sua cerimônia de orientação e que deveria fazer um discurso como representante da academia, mas ela imagina ter que fazer isso enquanto está ensopada. Seu turno termina e ela acusa Herodo de ter armado o aspersor, mas Herodo diz que foi apenas uma coincidência. Ela sente os outros alunos olhando para ela e fica envergonhada, pedindo a todos que parem de olhar, mas isso acaba fazendo com que ela perca o jogo, e sua estrela é transferida para Herodo. Nesse momento, um mordomo chama Herodo, informando que a senhorita Natsumi quer vê-lo. Ele vai ao escritório dela, e Natsumi diz que ele fez uma bagunça, alegando que ele usou métodos desonestos para derrotar a estudante de outra academia. Isso geralmente não seria um problema, mas ela revela que sua oponente alcançou a maior pontuação no exame de admissão em sua academia e é a melhor aluna da ilha. Ela é da família Sailagi, que são os fundadores da Ilha da Academia, e seu avô, Masamine, é o atual diretor da ilha, então ela é considerada uma VIP. Natsumi revela que Herodo mal passou no exame de admissão, o que lhe dá um status muito baixo, mas ele acabou derrotando Sarsa, o que poderia ofender Masamine. Ela afirma que o diretor faria qualquer coisa para proteger o nome de sua família, mas sugere que a academia pode salvá-lo, transformando-o em um aluno de 7 estrelas, não é? Ele explica que, se Sarsa fosse derrotada por outro aluno de 7 estrelas,
mas a Mini não ficaria tão obcecado. No entanto, Erodo diz que não merece esse status porque está apenas com uma estrela. No entanto, Natsumi diz a ele para olhar para sua estrela, e ele percebe que ela é vermelha, o que é estranho, pois deveria ser branca. Natsumi explica que é uma estrela especial que permite ao detentor contar uma mentira sobre qualquer coisa. Portanto, ela pede a ele que use essa mentira para se transformar em um falso aluno de 7 estrelas. Natsumi explica ainda que poucas pessoas estão cientes do efeito da estrela vermelha, mas ela sabe disso porque costumava tê-la em sua posse. Natsumi revela que seu plano é fazer com que ele pareça um gênio que alcançou 7 estrelas em seu primeiro dia, mas também lhe dá a opção de deixar a academia. Erodo pensa em seu objetivo de encontrar alguém em particular, então acaba escolhendo seguir o plano dela. De volta ao presente, Natsumi ri de Erodo, chamando seu discurso de um golpe psicológico perfeito. Ela arranjou um dormitório para ele e lhe dá a localização, então ele parte imediatamente. No caminho, Sarsa o arrasta para um beco, dizendo que ouviu seu discurso e se pergunta o que ele está planejando. Sarsa pensa que ele está planejando revelar seu segredo, então ela o implora para parar, dizendo que tem suas razões para mentir. Hiro não tem ideia do que ela está falando, mas Sarsa diz a ele para parar de agir como se não soubesse. Ela revela que não é a verdadeira Sarsa, mas tem atuado como a sósia de Sarsa na academia. Seu nome verdadeiro é Hina. Hina acha que seu segredo foi revelado porque Erodo pegou a estrela vermelha dela, alegando que o detentor da estrela vermelha fica sabendo da mentira do detentor anterior. No entanto, Erodo diz que não sabia de seu segredo até que ela o contou. Ele admite que é um novato total, mas Hina não acredita nele, pois ele já tem 7 estrelas. Hiro diz a ela que está usando a estrela vermelha para mentir sobre isso e que na verdade está no nível mais baixo. Isso surpreende Hina, pois ela percebe que ele venceu o jogo deles por acaso e que acabou revelando seu segredo para ele. No entanto, Erodo também está surpreso, pois ela não é realmente neta do diretor, então não havia motivo para ele mentir sobre ser um aluno de 7 estrelas. Ele chega ao seu dormitório, que é na verdade uma mansão, e uma garota chamada Yuki o recebe. Ela se apresenta como sua nova assistente e diz que ficará na casa com ele. Yuki revela que não gosta de Natsumi, e Hiroto pode se relacionar com isso, então ela acha que eles vão se dar bem. Ela secretamente lhe dá uma explicação detalhada sobre a ilha, revelando que existem 20 academias na ilha e que elas são classificadas a cada ano. A academia recebe benefícios com base em sua classificação, que é determinada pelo número de estrelas que seus alunos têm. Ela explica que os alunos com 5 estrelas são considerados alunos avançados, e quanto mais alunos avançados uma academia tiver, mais alta será sua classificação. Uma academia com um aluno de 7 estrelas quase certamente atingirá a classificação mais alta, o que é por isso que os alunos de 7 estrelas estão sendo visados por todos na ilha. Ela mostra a ele os resultados do jogo de Hina, mas ela sabe que seria impossível para Erodo replicar tal recorde, porque Hina foi capaz de usar habilidades de nível 7, enquanto ele só pode usar habilidades de nível 1. Já que sua verdadeira classificação é apenas uma estrela, o que o coloca em desvantagem contra os outros jogadores. No entanto, Yuki diz que a empresa irá ajudá-lo a vencer jogos, contanto que ele continue agindo como um aluno de 7 estrelas. Ela mostra a ele. Ele recebe os pedidos de jogo e fica surpreso ao ver que já tem 42. Ela o ajuda a escolher um oponente, dizendo que ele precisa causar uma impressão, pois ainda há pessoas que duvidam de suas habilidades. Herói se pergunta como vai vencer, e ela diz a ele que eles vão trapacear, dizendo para ele usar um dispositivo auricular. Kagaya, o chefe de eletrônica da empresa, usa isso para se comunicar com ele, e Yuki revela que Kagaya é um hacker, então ela pode hackear o dispositivo do seu oponente para dar Herói a vantagem. Herói chama isso de tática ardilosa, e Yuki diz que isso vai contra as regras, mas ele está determinado a fazer o que for preciso para ser o mais forte, então escolhe seguir o plano. No dia seguinte, ele derrota seu oponente com a ajuda da empresa e caminha até o beco, pensando que foi fácil demais. Ele percebe o quão confiável eles são, então agora acredita na empresa. Mais tarde, vemos Herói andando pelo campus quando a empresa o informa sobre um pedido de jogo favorável de um aluno chamado Aru. Ele vai para uma arena onde o locutor apresenta Aru e Herói a todos. Hina é recebida como convidada especial,
e Haru desafia o herói para uma corrida de 100 metros, dizendo que ele nunca vencerá em velocidade. Ela traz sua bicicleta, que Hina acha que é sua arma secreta, pois o desempenho do veículo é a chave para vencer o jogo. Mas o herói ainda está a pé, então todos se perguntam o que ele está pensando. Descobrimos que os jogadores podem levar 3 habilidades para um jogo, e o herói admite que não escolheu a habilidade de anular interferência, mas Hina revela que está usando essa habilidade, dizendo que suas habilidades agora são inúteis. Eles começam o jogo, e a bicicleta de Haru corre em direção à linha de chegada, mas de repente para, lançando-a ao ar. Ela é salva por uma espuma que amortece sua queda, e o herói afirma ter percebido a estratégia dela. Descobrimos que Yuki o aconselhou a usar 3 habilidades de desativação para contra-atacar a anulação de interferência do oponente, dizendo que ele precisa de 3 habilidades de desativação porque seu nível é muito baixo. À medida que o herói passa por Haru, ele alega ter usado uma habilidade de desativação de nível 7 para contra-anulação dela e, em seguida, usa uma habilidade de parada forçada para parar a bicicleta dela. Mas na realidade, foram as habilidades de hacking de Kagaya que pararam a bicicleta. Ele também mente sobre usar uma habilidade de proteção para suavizar a queda dela, quando na verdade foi Kagaya quem fez isso, e ele cruza a linha de chegada, permitindo que ele vença o jogo. Após a partida, Hina se aproxima dele e diz que vai derrotá-lo, entregando-lhe uma nota e pedindo que ele a encontre depois. Antes de ir, ele permite que Yuki pare de ouvir por um tempo, desativando a monitorização, e ela lhe diz para ter cuidado. Ele se encontra com Hina em um café isolado e pergunta sobre o seu segredo. Hina revela que a verdadeira Sarsa foi sequestrada há mais de 1 ano, mas o sequestrador não fez nenhuma exigência. Como ela era amiga de Sarsa, foi-lhe pedido que ocupasse o lugar dela para ver que movimento o sequestrador faria. Ela revela que os filhos da família Sailagi quase nunca saem até chegarem ao ensino médio, então amigos são providenciados para eles, e ela foi escolhida como um deles. Por causa disso, o público não conhece o rosto real de Sarsa, e foi fácil para Hina assumir seu lugar. Ela não sabe quando a verdadeira Sarsa retornará, mas quer proteger a reputação dela até lá, pedindo ao herói para ajudar a proteger seu segredo. Hina não quer que o herói perca, pois o detentor da estrela vermelha descobriria seu segredo. Ela acrescenta que Natsumi está protegendo-a porque está convencida de que ela é a verdadeira Sarsa, e isso faz o herói perceber que seria expulso da ilha se o segredo dela fosse revelado. Ele lhe conta sobre a amiga de infância que está procurando, dizendo que ela está em algum lugar da ilha, então ele não pode ser expulso até encontrá-la. Com seus objetivos alinhados, eles decidem formar uma aliança e trocam IDS para se manterem em contato. No dia seguinte, ele se depara com Hina, e eles agem de forma evasiva um com o outro, quando de repente vem um homem estranho rindo enquanto olha para eles. Sarsa, como sua deusa, desafia o herói para um jogo querendo ver do que ele é realmente feito, e Hiroto concorda em aceitar sob a condição de que o perdedor nunca possa mais incomodar Sarsa. Kugasaki não gosta da aposta, mas o herói o chama de covarde. Kugasaki diz que não tem medo de nada, pois revela que é mais do que apenas um aluno de 5 estrelas, mas também o líder da Brigada da Noite Sagrada. Então ele concorda com a condição, marcando o jogo para acontecer em 2 dias. No dia seguinte, vemos Hiroto e Hina, enquanto estão disfarçados. Arena agradece a ele por ter defendido ela, mas ele diz que estava apenas protegendo sua própria mentira. Hina lembra a ele que agora suas vidas estão ligadas, então eles voltam para a casa do herói para uma reunião estratégica. Yuki os cumprimenta, mas Hina fica surpresa ao vê-la. Descobrimos que Yuki costumava servi-la e é uma das poucas pessoas que conhecem seu segredo. Yuki continua a explicar o jogo que Kurosaki propôs. É um jogo onde você coleciona cartas e compete por números. Existem 2 fases no jogo. A primeira fase é de coleta, onde os jogadores devem procurar cartas numeradas de 0 a 19 espalhadas pelo Distrito 5. 5 cartas serão colocadas aleatoriamente no início. A cada 5 minutos, uma nova localização de carta é revelada. No final da fase, os jogadores selecionam 5 de suas cartas para formar uma mão. A segunda fase é a revelação, onde os jogadores comparam as cartas uma por uma, e a carta com o número mais alto ganha. Yuki também observa que na história do jogo nunca houve registro de alguém com uma estrela vencendo o jogo. Hiroto se pergunta como isso é possível,
e Hina lembra a ele da habilidade que ela usou para reduzir seu tempo no jogo deles, que permitiu a ela manipular valores numéricos em um jogo. Ela diz que mesmo se ele pegasse o número 19, Kugasaki poderia usar a habilidade para fazer o número valer 30, então Yuki estima que ele tenha menos de 1% de chance de ganhar. Hiroto acha que Yuki deve ter uma maneira de ajudá-lo a vencer, e ela revela o truque para vencer está na fase de coleta. Se eles puderem obstruir os movimentos dele para ganhar tempo e formar uma mão que vença mesmo após o ajuste numérico, então Hiroto tem uma chance. Hina observa que Kugasaki sempre usa a habilidade de mobilização de emergência, que lhe permite convocar outro jogador para ajudá-lo, e eles também podem contribuir com uma habilidade. Portanto, quando todos os jogadores convocados usam a mesma habilidade, Kugasaki é capaz de convocar seu exército de 300 sims de sua Brigada da Noite Sagrada. Eles também sabem que, para sua terceira habilidade, Kurosaki possui uma estrela índigo que lhe dá a habilidade das asas negras, como Hina menciona que ele sempre gosta de usar. O jogo começa no dia seguinte, e graças ao uso da habilidade da sorte, Hiroto começa perto de 2 dos números mais altos. Ele planeja sua rota, pretendendo pegar o 14 primeiro, e enquanto corre, nota que o 17 está bem distante, mas Yuki lhe diz que a empresa criou um ônibus para ajudá-lo a chegar lá. Eles recebem uma notificação de que Kurosaki pegou sua primeira carta, mas Haruto acha estranho porque as cartas que estão sendo exibidas mudaram. Yuki pensa que ele deve ter encontrado uma carta que ainda não foi revelada, o que significa que ele está usando uma habilidade diferente do que eles previram. Hiroto percebe que, em vez de usar a habilidade de manipulação numérica, Kugasaki planeja coletar todas as cartas. Nesse momento, Kugasaki interrompe sua ligação, revelando que sua habilidade das asas negras permite transmitir sua voz de longe e afirma que já venceu após 5 minutos no jogo. A próxima localização de carta deveria ser revelada, mas nada aparece porque era a carta misteriosa que Kurosaki já pegou. Hiroto percebe que o plano de Kugasaki é encontrar todas as cartas antes de serem reveladas, planejando coletar 18 das 20 cartas e garantir sua vitória durante a fase de coleta. Enquanto Hiroto corre para sua carta, Yuki nota que o ônibus deles foi parado pelo exército de Kodasaki. Yuki começa a perder a esperança, mas Hiroto se recusa a desistir. Ele consegue pegar o número 14, mas se pergunta como conseguirá chegar ao 17 antes de Kurosaki. Nesse momento, Haru aparece de repente, dizendo que Natsumi a ajudou a conseguir uma permissão para levá-lo. Hiroto procura o 17 e Yuki diz a ele que está no terceiro andar. Ele acaba encontrando, mas está no meio do ar. Ele consegue se esticar e pegá-la, mas acaba caindo e quase morrendo. Enquanto isso, vemos que Kurosaki já coletou a maioria das outras cartas, então as coisas estão ruins para Hiroto. Herói pensa que precisa pegar mais uma carta, mas Hina aparece de repente, dizendo que precisa de atenção médica. Mas Hiroto pensa em sua amiga de infância, recusa-se a desistir e quer proteger Hina também. Quando ele tenta sair, Hina revela que mentiu sobre Sarsa, que na verdade nunca foi sequestrada, ela só queria experimentar uma vida normal. Então Hina fez parecer que ela foi sequestrada. Ela pede a ele que desista, dizendo que assumirá a culpa por tudo, mas sabendo que ela está fazendo isso por amor à amiga, ele a chama de seu tipo e diz para continuar com a atuação por um pouco mais de tempo. Yuki chega preocupada com ele e menciona que Kurosaki já coletou as outras 18 cartas, então parece que tudo acabou para Hiroto. Mas ele ainda não desiste, pensando em uma maneira de virar o jogo. Herói pergunta se existe uma habilidade que permite mudar as regras do jogo. Yuki menciona a habilidade Rule Breaker, mas diz que só está disponível para alunos com 6 estrelas ou mais. Herói tem uma ideia, dizendo que o importante é que ela existe. Eles chegam à arena para a fase de revelação e Kodasaki pensa que já venceu, já que Hiroto não tem cartas suficientes para ganhar 3 rodadas. Kugasaki diz a ele para desistir, então Hiroto descarta sua carta, admitindo a derrota. O anunciante está prestes a encerrar o jogo, mas Haruto interrompe de repente. Ele pergunta a Kurosaki sobre a condição para encerrar o jogo, que é se ambos os jogadores ficarem sem cartas, o jogo terminará. Hiroyo pede a ele que leia as regras mais de perto e, usando sua habilidade de glitch na tela,
As regras agora dizem que se qualquer jogador ficar sem cartas, o jogo terminará. Kurosaki pensa que Hiroto deve ter usado a habilidade Rune Breaker para mudar as regras, e como ele não tem mais cartas, a fase de revelação acabou e eles empatam com 0 pontos cada, essencialmente reiniciando o jogo. Kugasaki descarta sua mão, mas Hiroto revela que ele na verdade não mudou as regras. Ele joga sua carta e, como Kurosaki não tem mais cartas, a partida acaba. Hiroto é declarado vencedor após o jogo. Hiroto recebe tratamento para sua lesão, e Hina vai visitá-lo. Ela acredita que ele estava escondendo suas verdadeiras habilidades, admitindo que não teria sido capaz de vencer se estivesse na mesma posição. Ela se pergunta o que ele quis dizer quando a chamou de seu tipo, mas Hiroto está de repente ao telefone, perguntando o que ela estava dizendo, o que a deixa envergonhada, mas ela fica feliz que tudo tenha dado certo. Hiroto diz que foi moleza, chamando a si mesmo de o estudante 7 estrelas mais forte, mas Hina o chama de o maior mentiroso. Yuki encontra-se com Natsumi, que pergunta sobre o ranking de Hiroto. Yuki acredita que ele ainda está com uma estrela porque não pode ganhar novas estrelas como um estudante falso de 7 estrelas. No entanto, Natsumi lhe diz que está errada, revelando que ele já está com 2 estrelas. Ela explica que quando um portador único de estrela é derrotado, a estrela é sempre retirada. Portanto, quando Hiroto derrotou Kudasaki, ele foi capaz de adquirir a estrela índigo. Ela acredita que Hiroto pode se tornar um estudante 7 estrelas de todas as cores derrotando mais portadores únicos de estrela, dizendo que ele demonstrou suas habilidades no último jogo. No entanto, Natsumi adverte que Hiroto enfrentará perigos maiores se continuar ganhando estrelas únicas, mas Yuki a tranquiliza, dizendo que ficará ao lado de seu mestre. Yuki transfere-se para a academia deles, e a professora informa a todos sobre a batalha de eliminação em todo o campus. Ela explica que, durante o evento, os alunos podem participar de jogos simulados, onde podem desafiar qualquer um, independentemente de classificação, e as estrelas não serão trocadas. No entanto, se forem derrotados, serão eliminados do evento, e a última pessoa em pé será coroada como vencedora. Ela explica que o evento determinará quem representará sua academia na próxima competição entre academias, onde 5 melhores jogadores serão escolhidos. Portanto, ela quer que todos deem o melhor de si durante o intervalo. Yuki adverte Hiroto que ele estará em desvantagem durante o evento por ser um estudante 7 estrelas, então todos vão querer desafiá-lo. Ela explica que um desafiante pode simplesmente abordar um aluno e emitir um desafio, que será automaticamente aceito, colocando os participantes em um estado de conflito onde nenhum aluno pode emitir um desafio para nenhum deles até que um vencedor seja decidido. Se o estado de conflito continuar por 24 horas sem um jogo acontecer, eles serão eliminados. Yuki diz a ele que ele não pode perder, pois precisa manter seu lugar como o jogador mais forte, então ela o aconselha a se afastar de outros jogadores durante o evento. Uma estudante do 3º ano chamada Noa se aproxima deles de repente, e Hiroto pergunta o que ela quer. Ela pergunta se eles estão namorando, e eles negam, então ela se agarra a Hiroto, dizendo que é a chance dele de se aconchegar com ela. Hiroto pede a ela que vá direto ao ponto, então ela fala sobre as classificações previstas para a batalha de eliminação, onde ela está perto do topo, mas Hiroto ocupa o 1º lugar. Hiroto parece não se importar e se despede dela, agradecendo por passar um tempo com ele. Yuki o adverte a ficar atento a ela, pois ela é uma das 3 estudantes de 6 estrelas na academia, e Yuki fica até com um mau pressentimento quando ela está por perto. Hiroto vai ao escritório de Notsumi, onde ela lhe diz que estão atualmente enfrentando 2 problemas. O primeiro problema é que forças externas estão se envolvendo no próximo evento e parecem estar atrás de Haruto, já que ele é o estudante de 7 estrelas. O segundo problema está relacionado com as estrelas únicas, pois ela explica que cada academia ganhou uma estrela única. A estrela verde foi roubada, planejando usá-lo como prêmio para o evento, e ela revela que a estrela verde tem o poder de afetar a percepção, então ela não sabe o que o ladrão poderia fazer com ela. Natsumi não sabe se os 2 problemas estão relacionados, mas acha possível que tenham sido feitos pela mesma pessoa. Ela pede ajuda de Arroyo para descobrir o culpado, achando que ele será alvo durante o evento. Ela quer que ele fique vivo durante o concurso para que possa expor o culpado e recuperar a estrela verde. Natsumi também quer que ele alcance uma vitória decisiva para que possa manter sua posição como o mais forte na ilha da academia.
Durante o primeiro dia do evento, Hiroto e Yuki percebem que ele está sendo alvo de todos, então eles se escondem. Yuki pensa em desabilitar a capacidade de rastrear sua localização e bloquear os pedidos de desafio com algum bloqueio básico. Mais tarde, Hiroto recebe uma mensagem de Noa, pensando que o bloqueio deles não funcionou. Uma garota o desafia para jogar com ela. Hiroto aceita o desafio, acabando por vencer o jogo. Hiroto diz a Yuki que está preocupado com Noa, pensando que terá que enfrentá-la no final do evento. Yuki concorda com ele, dizendo que não poderão evitá-la. Ela chama Kagaya, que diz a Hiroto que ele terá dificuldades em escapar com os programas que tem, então ela escreveu um novo dispositivo de habilidade. Ela sobrepôs sua localização com a de Hiroto para que ela receba os desafios em vez dele. No dia seguinte, Yuki derrota um jogador que estava atrás de Hiroto enquanto ele se esconde dos outros estudantes. Enquanto está escondido, Hiroto recebe uma ligação do número de Yuki. Ele atende a ligação e ouve a voz de Noa dizendo que ela esbarrou na sua empregada e deu o número de telefone a Yuki, dizendo a ele que ela não poderá voltar para casa. Hiroto se pergunta se Noa fez algo com Yuki, mas Yuki diz a ele que não pode responder a essa pergunta e lembra que estão em um estado de conflito, dizendo a ele que não deve tentar vencer durante o jogo deles no dia seguinte. Noa assegura a ele que não fez nada com Yuki e encerra a chamada. Hiroto conta a Hina sobre a situação, e ela fica furiosa, dizendo que não perdoará Noa por sequestrar Yuki. Hiroto acredita que pode haver outra pessoa envolvida, e Hina se pergunta como podem vencer sem a ajuda de Yuki. Nesse momento, Kagaya se junta a eles. Hiroto a informa sobre a situação, dizendo que precisam encontrar uma maneira de salvar Yuki. Kagaya mostra o jogo que eles vão jogar, que é um jogo de cartas onde cada jogador usará 10 cartas. Cada carta tem um valor, e quem jogar a carta com o valor mais alto coleta ambas as cartas. Quando todas as cartas forem jogadas, o jogador que coletar mais cartas vence. Cada jogador começa com 10 cartas e com uma carta de bônus no tabuleiro. Há um total de 21 cartas no jogo. Kagaya mostra a eles um gráfico para explicar o valor das cartas. Hiroto imediatamente percebe as cartas dos plebeus por serem muito fracas. Kagaya explica que os plebeus têm habilidades especiais para compensar sua fraqueza. Nesse momento, Hiroto recebe uma mensagem de Yuki que lista as habilidades que ela usará no jogo. Uma das habilidades mencionadas é o controle de força, que permitirá a Yuki controlar seus movimentos durante as primeiras 3 rodadas. Kagaya fica triste porque Yuki não está presente para desenvolver uma estratégia, mas Hina diz que cuidará disso, afirmando que também é boa em desenvolver estratégias. Ela prevê que após a 3ª rodada, sua vantagem sobre ele será devastadora, então ela sugere usar a habilidade Encantar para dar a um plebeu a capacidade de virar o jogo. Kagaya sai para fazer preparativos para o jogo, enquanto Hiroto se lembra de como Yuki lhe disse para não tentar vencer, o que está realmente o incomodando. Enquanto Hiroto está deitado em sua cama, Hina decide ficar durante a noite, dizendo que não pode voltar para sua casa porque passou do horário de recolher. Ela parece estar nervosa, então Hiroto diz a ela que pode dormir em um quarto diferente, mas ela diz que não quer ficar sozinha, pois se sentirá ansiosa. Hiroto apaga as luzes, mas nenhum deles consegue pegar no sono, então começam a conversar sobre a ilha. Hina lhe dá um cartão de habilidade que permite a ele instalar uma habilidade rara chamada Rebatedor Substituto e diz para ele usá-la quando vir a oportunidade. Ela revela que acredita nele, dizendo que até mesmo Noa terá dificuldades contra ele. Enquanto isso, Noa está lendo uma mensagem e descobrimos que ela está trabalhando com alguém para mirar em Hiroto. Ela parece não gostar de Hiroto por causa do discurso que ele fez quando chegou à academia, então está determinada a derrotá-lo. Hiroto e Yuki estão a caminho do local de seu jogo quando encontram Noa, que decide assistir ao jogo deles. Eles se sentam juntos em uma sala onde começam o jogo. Yuki ativa as habilidades que ela mencionou a Hiroto, permitindo que ela controle suas cartas durante as primeiras 3 rodadas. Ela começa matando uma de suas cartas de plebeu, o que lhe permite coletar a carta de bônus. Em seguida, ela ativa uma habilidade de plebeu que lhe permite remover uma das cartas de Hiroto do jogo, mas ela a desperdiça em outro plebeu. Durante a 3ª rodada, ela mata seu rei usando sua carta de plebeu, permitindo-lhe coletar 7 cartas. Hiroto percebe imediatamente que algo está errado, pois Yuki parece estar indo fácil com ele. Ele especula que Yuki está o guiando porque há algo errado com o jogo deles. Ele pensa sobre como Yuki lhe disse para não tentar vencer, mas está claro que ela também não está tentando vencer, então conclui que ela quer que o jogo termine em empate.
Ele diz a Kagaya para abortar a operação e ativa a habilidade pós-pensamento, que lhe permite ver a próxima jogada de Yuki. Hiroto descobre que ela usará um cavaleiro, mas ele usa uma carta de assassino, fazendo perder essa rodada. Isso deixa Noa confusa, se perguntando por que ele está jogando daquele jeito, já que está perdendo de propósito nas rodadas seguintes. Durante a última rodada, o efeito da habilidade pós-pensamento se esgota, e Yuki fica com as cartas de rainha e assassino. Ele diz a ela que está segurando uma carta de plebeu e a usa, pensando que está tudo acabado se ela jogar o assassino, mas ele acredita em Yuki, então está confiante de que ela usará a rainha. Ele acerta sobre Yuki, então seu plebeu acaba perdendo, mas sua habilidade é ativada, permitindo-lhe coletar metade das cartas na coleção dela. Ambos terminam com 10 cartas, fazendo o jogo terminar em empate. Noa não está feliz com o resultado, e ela está prestes a sair quando Hiroto a agarra e diz para ela confessar porque sabe que ela o tem como alvo. Noa tenta negar isso, mas Yuki revela que tem uma habilidade de espionagem ilegal em seu telefone, que foi instalada por Noa. Descobrimos que isso foi instalado na noite anterior, e ela usou isso para manipular Yuki a fazer o que fez. Yuki explica que a habilidade teria sido transferida para o vencedor se ela tivesse perdido. Continua a expor as ações erradas de Noa, que faz um escândalo, dizendo que trabalhou muito para preparar tudo. Ela acusa Hiroto de usar truques sujos para chegar ao topo. Noa lembra Hiroto sobre as previsões das classificações previstas para a batalha de eliminação, revelando que houve uma pesquisa anterior onde os estudantes foram questionados sobre quem se tornaria o as da escola. Noa estava no topo naquela época, mas assim que Hiroto entrou na escola, ele imediatamente a ultrapassou, o que fez Noa cair em desespero porque ela se esforçou tanto para se elevar, apenas para Hiroto assumir o primeiro lugar instantaneamente. Portanto, ela decidiu se vingar durante sua exposição. Noa escorrega e menciona que fez um acordo com alguém. Hiroto. Ela investiga isso, mas ela diz a eles que tem um plano de backup, afirmando que a habilidade que ela instalou deletará os dados no dispositivo de Yuki com o toque de um botão, e se seus dados forem apagados, ela não poderá permanecer na ilha da academia. No entanto, Yuki adverte que todos na ilha se voltarão contra ela se descobrirem sobre sua habilidade ilegal. Noa de repente se aproxima de Yuki e rapidamente a amarra, tomando-a como refém. Ela diz a Hiroto que se ele quer que Yuki fique, ele deve perdê-la em um jogo e dar a ela todas as suas estrelas, dizendo que ela sabe que tudo sobre ele é uma mentira. Hiroto se pergunta como ela sabe tanto, pensando que a Estrela Verde deve ter aprimorado sua percepção. Ela o desafia para um jogo de caça ao tesouro, e Hiroto acaba aceitando. Eles começam a jogar o jogo enquanto Nala liga para Hiroto e pergunta se seu parceiro está se escondendo no terceiro andar ou abaixo. Hiroto se pergunta por que ela fez essa pergunta, sem saber das regras do jogo. Então Noa explica que ele pode usar o comando de pergunta uma vez por turno para fazer uma pergunta de sim ou não, explicando que ele perderá se mentir. Hiroto responde que não. Então ela continua com sua jogada. Noa revela que está usando uma habilidade chamada ação dupla, que permite que ela tenha 2 rodadas seguidas. Ela faz outra pergunta, perguntando se seu parceiro está escondido no 5º andar ou acima. Hiroto responde que não. Então ela deduz que seu parceiro está no 4º andar e move mais uma casa. Ela quer brincar com Hiroto durante seu turno. Hiroto usa sua habilidade de atraso, estendendo o tempo de sua vez, e então entra em contato com seu parceiro, que é revelado ser Rina disfarçada. Eles discutem as regras do jogo, e descobrimos que o objetivo deles é encontrar o parceiro do oponente, que está escondido em uma das salas. Existem 4 comandos disponíveis a cada turno: pergunta, movimento, resposta e retirada. Os 2 primeiros comandos foram usados por Noa, e a terceira opção, resposta, é usada para abrir a porta trancada quando estão na frente da sala, mas isso consome um dos 3 pontos de resposta que eles recebem no início do jogo. O comando retirada permite que seu parceiro se mova para outra sala para que seu oponente não possa encontrá-lo, mas isso também consome um ponto de resposta. Rina se pergunta o que Hiroto planeja fazer, porque se ele ganhar, Yuki não poderá permanecer na ilha, mas se ele perder, tudo estará acabado para ele.
Hiroto parece ter um plano, sabendo que não podem vencer em uma luta justa porque Noa está usando habilidades ilegais, então eles terão que jogar sujo. O jogo continua quando Hiroto recebe uma ligação de Kagaya, que lhe diz que não pode interferir porque Noa usou uma habilidade de barreira diária em toda a escola. Ela sabe que eles podem usar o programa de detecção de dispositivos para encontrar a sala certa, mas alguém dentro da escola deve fazê-lo, alguém que pode reprogramar um dos dispositivos. Hina é capaz de fazer isso e revela a localização de Yuki. Então, Hiroto pergunta a Noa se Yuki está naquela sala, e Noa confirma isso, se perguntando se ele está trapaceando. No entanto, ele nega isso e se move mais perto de Yuki. Noa decide levá-lo a sério à medida que ela adivinha corretamente a localização de seu parceiro. Move-se mais perto da sala de Hina e usa o comando retirada para mover Yuki para outra sala, perdendo o sinal do dispositivo de Yuki à medida que avançam no jogo. Ela revela que teve que cortar todo o acesso ao dispositivo dela. Ela começa a andar em direção a outro quarto. Hiroto diz a ela que vai ficar muito frio às 22 horas, então ela deveria tentar manter o quarto aquecido. Hiroto diz a Hina que Noa parece estar lendo seus movimentos, pensando que deve ser por causa do efeito da estrela verde, mas ele sabe que ela comete erros quando outra pessoa se envolve em seus movimentos, então eles vão precisar da ajuda de Hina para derrotá-la. Hiroto usa um ponto de resposta para mover Hina para outro quarto, e graças às habilidades de pensamento crítico de Hina, eles conseguiram descobrir o esconderijo de Yuki. Isso deixa Noa chateada, então ela pensa em tornar o próximo esconderijo de Yuki aleatório. Noa descobre em qual andar Hina está, e ela se aproxima de sua localização. Hina acha que estão em uma situação difícil, mas Hiroto revela que preparou algo, dizendo que encontrou uma maneira de encerrar o jogo. No entanto, ele está preocupado que isso possa não funcionar porque a terceira habilidade de Nala ainda é desconhecida. Hiroto ocupa tempo durante seus turnos, dizendo que isso os ajudará a encontrar onde Yuki está escondida. Noa e Hiroto usam seu segundo ponto de resposta para fazer seus parceiros se retirarem, deixando-os com um ponto cada. Hiroto ganha tempo e, exatamente às 22 horas, Hina envia a localização de Yuki para ele, que está perto de sua localização atual. Noa se pergunta como Hiroto descobriu, então ele diz a ela que enviou uma mensagem para Yuki ordenando que ela ligasse o ar-condicionado às 22 horas. Ele revela que Hina está na sala dos professores para monitorar qual ar-condicionado seria ligado. Hiroto usa seu último ponto de resposta para abrir a porta do quarto de Yuki, mas Nala diz a ele que o jogo ainda não acabou porque sua terceira habilidade permite que ela altere o destino, e ela a usa para invalidar a resposta de Hiroto. Ela se dirige rapidamente para a sala dos professores, onde encontra Hina, pensando que finalmente venceu contra Hiroto. No entanto, Hina remove seu disfarce e diz a Nala que ela é muito fraca para derrotá-la. Hiroto afirma que Noa realmente ganhou o jogo, mas neste momento, Hiroto e Yuki chegam, revelando que usaram o cartão de habilidade Piniter para trocar de lugar, então o jogador que ela derrotou na verdade era Yuki. Yuki lembra Noa sobre a habilidade de espionagem ilegal, dizendo que agora ela vai transferir para o telefone de Noa porque ela venceu. Noa cai de joelhos, completamente derrotada, e começa a contar como ela entrou na ilha graças à sua habilidade intelectual. Mas quando ela entrou na academia, percebeu que todos eram de boas linhagens, e por causa disso, teve dificuldades para se encaixar. Então, ela trabalhou muito para ser a melhor aluna, querendo se tornar especial. No entanto, Hiroto tirou isso dela. Ela revela que fez um acordo com um homem chamado Mikado, que é o diretor da Academia Seijo. Mikado disse a ela para usar trapaças para tirar as estrelas de Hiroto, e ela não o desafiou porque sabe que não é páreo para ele. Ela acredita que será expulsa, então se desculpa por suas ações, dizendo que ninguém pode derrotar Mikado. No entanto, Hiroto diz a ela que ele é o mais forte da ilha e promete ajudá-la. Mas é aqui que o vídeo termina. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir, e até a próxima!